Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar essa aula, eu vou apresentar o novo portal do curso de programação, gtechinfor.com.br, o domínio da minha empresa, /curso Programacal. Aqui a gente tem, na página inicial nós temos o vídeo em destaque, no caso o último vídeo foi enviado, foi o desafio do jogo da forca. A gente tem o link para baixar o projeto, para enviar o arquivo e o sistema de comentários do Facebook. Lembrando que quando você clica em comentar, ele vai publicar lá no Facebook, na sua página. Aqui a gente tem um índice lateral que a pessoa pode navegar, vocês vão poder navegar pelas videoaulas, certo? No começo a gente tem da aula 1 à aula 11, a divisão aqui com o desafio do jogo da forca, e as próximas aulas vão entrar aqui depois. É como se cada desafio fosse uma divisão do nível de dificuldade do nosso curso. Tá ok? A gente tem aqui a página de contato, certo? O link para o nosso canal do YouTube e aqui embaixo o link para a nossa fanpage. Vamos ao que interessa. Programar. Bom, na aula de hoje eu vou explicar um pouco de modularização de software. É um conceito muito interessante que basicamente a gente estava trabalhando com tudo dentro do main, dentro do nosso int main. Ninguém programa dessa forma. A gente, por exemplo, o desafio da forca, eu creio que muitos estão fazendo, tudo dentro do main. O único problema é se a gente tiver que fazer alguma manutenção no software, vai ficar difícil de dar manutenção, porque a gente vai ter que reler todo o código para entender. Eu disse uma vez, no início do nosso curso, que toda vez que a gente abre essas chaves aqui, a gente tem abre chaves e fecha chaves, quer dizer que a gente tem um bloco, correto? Então, se a gente fizer um for, a gente vai abrir um bloco. Se a gente fizer um if, a gente vai abrir um bloco. While, else, são blocos, tá ok? Mas existe um bloco maior, que é um bloco que ele engloba tudo que a gente está fazendo. Esses blocos maiores são chamados de funções. Esse int main é uma função. Essa função é chamada pelo sistema operacional. Quando a gente abre o executável do programa, o sistema operacional vai lá e fala assim, eu quero a main, vai ser sempre a função main. Então, o que vai acontecer? Tá vendo que a função, ela tem aqui esse int no começo? O escopo da função, vamos dizer assim, o cabeçalho dela aqui, ele vai ser int, o nome da função, parênteses, e abre bloco e no final fecha bloco. Mas espera aí, por que a função ela está aqui e está int? Mas espera aí, se eu reparar no final da minha função, a penúltima linha, né, a última é o fecha bloco, a penúltima linha a gente tem um return 0. Mas espera aí, 0 é inteiro, 0 é int. Ou seja, a função ela tem um retorno. Se eu rodar isso aqui, por exemplo, colocar esse retorno, eu vou tirar esse return. Se eu comentar e tirar ele e rodar, o que vai acontecer para o nosso sistema operacional? Quando eu fechar, ele aparece assim, ó, processo terminado com status, aí tem um número muito estranho aqui. Se eu continuar, se eu colocar o return 0 e rodar, e apertar qualquer tecla aqui, ó, pressione qualquer tecla para continuar. O que aconteceu? Processo terminado com status 0. Ou seja, quando o status é 0, quando o nosso programa dá certo, ele chegou nessa linha aqui e retornou para o sistema operacional 0. Agora, se eu colocar aqui 50. 50, eu apertei aqui. Vou compilar. Processo terminado com status 50. Isso quer dizer que quando chegar no final, quando eu executar toda a minha função, eu vou retornar o valor 50 para o sistema operacional. Qualquer coisa diferente de 0 para o sistema operacional é erro. Se eu retornar o valor 0, é que deu tudo certo. Se eu retornar menos 1, retornar qualquer outro valor, é como se estivesse errado. Então, é o seguinte, função ela tem um retorno, ela tem que retornar alguma coisa para você. Pode ser uma variável de controle, pode ser um resultado. Bom, como que a gente trabalha com função? Eu vou fazer uma função que eu vou passar um valor e ela vai me retornar o quadrado desse valor.
Já vamos começar um pouquinho mais complexo, ó. Ela vai retornar o quadrado. Então, quer dizer que o retorno da função, esse return zero, só é zero porque porque a função é do tipo int. Se fosse, por exemplo, char, ele teria que retornar um caractere e não zero. Deixar isso bem claro. Então, para retornar o valor quadrado, a gente pode ser inteiro, né? A gente não vai trabalhar com ponto flutuante. Então, int. Eu vou chamar minha função de quadrado. Quadrado. Parênteses. E a gente vai, no final aqui, a gente abre bloco. Não tem o ponto e vírgula depois do fecha bloco, hein? O main, tá vendo aqui que a gente abre parênteses e fecha o parênteses sem escrever nada aqui dentro? Quer dizer que o sistema operacional não passa nada para ele. No exemplo, a gente vai entender melhor. Olha só, eu não quero passar um valor. Por exemplo, na função system, eu não abro parênteses, informo alguma coisa aqui dentro e fecho parênteses. Isso aqui é uma função, o printf é uma função, o scanf é uma função. Dentro do parênteses, eu vou passar um monte de coisa e esses comandos vão agir de maneiras diferentes, vão ter comportamentos diferentes. A minha função quadrado, ela recebe um valor. Que valor que é? Vamos colocar um valor int valor. O que é o quadrado? O quadrado não é o valor vezes ele mesmo? Por exemplo, 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. A gente pode fazer que o valor recebe ele vezes ele mesmo. E dá um return. Retorna o quê? Retorna zero? Não, a gente tem que retornar o próprio valor. No nosso main, nós vamos pedir printf digite um valor. Scanf %d e comercial. Opa, não criamos a variável int valor. O que eu faço agora? Eu vou chamar a minha função. Olha só, isso que a gente está vendo aqui é a definição da função. Quando eu quero que ela faça alguma coisa, se eu simplesmente compilar o meu código, ele vai pedir um valor 10 e não vai fazer nada. O que eu tenho que fazer? Eu preciso chamar a função. Como que eu chamo? Não é o nome dela, quadrado, e eu passo aqui dentro um valor inteiro, correto? Se ela recebe um valor inteiro, eu vou passar um valor inteiro. Printf %d. A função ela retorna o valor, correto? Se ela retorna, eu tenho que jogar esse valor em algum lugar. Onde que eu jogo esse valor? Vamos criar uma variável resultado. E a gente vai jogar o resultado, recebe o quadrado do valor. Faz sentido, olha só. O resultado vai receber o quadrado do valor que foi pego aqui através do scanf. E a gente vai imprimir a variável resultado. Vamos colocar uns arrabienes aqui. E vamos compilar. Digite um valor, 10, 100. Escrevi aqui quadrado. Compilar de novo. 50. Quadrado de 50 é 2.500. Vamos compilar de novo. 2. Quadrado de 2 é 4. Funciona perfeitamente, tá vendo? Para que isso serve? Por que eu não poderia ter colocado esse valor recebe valor aqui dentro? Vamos dizer que a gente está trabalhando com um programa que ele tem que fazer esse cálculo do quadrado 20.000 vezes. Ele tem que rodar dentro de um for, alguma coisa assim, dentro de um while. Mas a gente não sabe quantas vezes vai rodar. Então, ele é útil porque você tem uma vez só essa função, certo? A gente tem o código uma vez só. E você pode chamar ele quantas vezes quiser. Você pode usar esse código quantas vezes quiser. Exemplo, você desenvolveu um software que ele calcula a porcentagem da nota. Ele vai calcular se o aluno passou ou não passou, se teve 60% ou não de aproveitamento. Você vai fazer você vai fazer a linha de código, né, questão de porcentagem, tudo mais. Só que aí acontece um problema que você tem lá no seu código 20 vezes ele fazendo isso, 20 vezes. Aí acontece um problema lá
que teve que alterar a média, ou teve uma alteração na porcentagem, alguma coisa assim. Você vai ter que fazer 20 alterações no seu código. Não é necessário. Você fazendo função, você alterou aqui o seu código uma vez, pronto, vai resolver para tudo. O princípio de função é isso. Ah, mas e se eu quiser fazer uma função que ela não retorna, ela imprime direto na tela? Dá para fazer também. Vamos criar uma outra função aqui, ó, int quadrado, int valor. Eu vou colocar com outro nome, senão vai dar problema. Quadrado imprime. A função pode ter o nome que vocês quiserem, tá? Bom, se a função não retorna, ficou bem claro que ela não retorna, então esse int aqui não faz sentido mais. O que a gente coloca? A gente vai escrever a palavrinha void. Deixa de ser função e passa a ser um procedimento. Não tem retorno, é procedimento. Ou método. Não tem retorno. Tem retorno. É a diferença principal. O que ele vai imprimir? Ele vai fazer valor recebe valor vezes valor. Printf quadrado, dois pontos, % de valor. Rabiene. Tá, olha só. Vocês podem estar com a seguinte dúvida. Mas se você colocou esse int valor aqui em cima e você está usando aqui embaixo, quer dizer que esse int valor ele está criando uma variável? Sim. Quando você chama a função, ele cria todas as variáveis que são necessárias, incluindo os parâmetros, certo? O que tem dentro de parênteses é chamado de parâmetros da função. E com isso você pode trabalhar com elas aqui dentro. Só que tem uma diferença. No momento que a função finaliza, por exemplo, você chamou aqui e chama a função quadrado passando valor, correto? Quando o valor for retornado e for passado dentro da variável resultado, todas essas variáveis que foram criadas aqui, elas desaparecem da memória. Você perde elas. Então, o uso de função é muito interessante por isso. Porque se você precisa lá criar, numa função você cria 20 variáveis, quando essa função chegar ao fim, quando ela der o retorno, essas 20 variáveis são devolvidas para o sistema operacional. Por isso que o uso de função é muito interessante. Você não fica alocando memória, você não pede memória para o sistema e fica aquela memória ali à toa, sem ser usada. Você só vai usar na função o que for necessário. Eu vou dar os dois exemplos aqui, então. No primeiro exemplo, a gente fez um printf, correto? Pegou o resultado da função e jogou dentro de uma variável chamada resultado. E depois imprime. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a função quadrado, só que eu vou chamar quadrado imprime. Por quê? Porque ela, além de fazer o quadrado, ela já imprime qual que é o valor. Então eu vou chamar e vou passar o valor, que é o mesmo valor capturado. Eu vou imprimir aqui, coloquei dentro assim, um quadrado e vou pôr imprime para fazer uma diferenciação. E vou compilar. Digite um valor, 10. Quadrado de 10, 100. Quadrado imprime 100, tá vendo? Na primeira eu uso a questão de retorno e na segunda eu já não uso retorno. Isso é o básico de funções. Você deve estar se perguntando por que é tão usado esse conceito de funções. Como eu já disse, esse conceito ajuda na manutenção do software, ajuda no processo de manutenção. Por exemplo, se o seu programa está dando um problema, cálculo de uma média ponderada, algum cálculo matemático, alguma parte específica. Você não precisa ficar olhando o código inteiro. Basta você ir naquela função que você vai achar o problema. Existe uma ideia chamada dividir para conquistar. Essa história de que você divide um problema em problemas menores e vai resolvendo os problemas menores. Quando você resolver todos os problemas menores, você vai ter a solução do seu problema maior. Exemplo simples. O professor pede para você fazer um programa que vai somar 10 notas de alunos. Só que a primeira nota é uma nota de trabalho, a segunda nota é uma nota de prova, a terceira nota é um trabalho em grupo e por aí vai. São várias notas e cada uma tem uma especificação. Cada uma tem um problema ali, alguma conta, um cálculo que tem que fazer em cima disso.
você faz funções que essas funções vão resolver o problema de cada nota. No final, você chama essas 10 funções, soma os resultados e você tem um total. Muito mais simples do que você fazer tudo no main e tornar difícil a resolução do problema. Tá ok? Então, pessoal, até a próxima e tchau, tchau.